E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ajuda a gente a crescer, curte esse vídeo, curte os outros vídeos. E lembrando que toda sexta-feira a gente posta um vídeo de caso criminal, teoria da conspiração, mistérios, enfim. Hoje nós vamos falar sobre o caso do Charles Sobrage. Para quem ainda não viu, saiu uma série na Netflix chamada O Paraíso e a Serpente que conta esse caso. Mas aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho além disso, coisas que não foram faladas na série. E claro, lembrando que seguindo esse vídeo provavelmente vai ter algum spoiler. O Charles Sobrage nasceu dia 6 de abril de 1944 na cidade de Saigon, atual cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. Eu não sei pronunciar alguns nomes, eu vou deixar aqui inscrito por via das dúvidas. Ele era filho de uma camponesa vietnamita e de um mercante indiano. Quando criança, o pai do Charles abandonou a família e com isso a mãe dele começou a se relacionar com um soldado francês. Por conta disso, ele começou a oscilar entre Paris e Saigon. Durante a infância, lá em Paris mesmo, ele começou a receber muito bullying. Isso acabou gerando nele um ódio assim enorme, principalmente por europeus, já que o motivo maior do bullying que ele sofria era o preconceito racial. Esse ódio dele por europeus começou a ser mostrado ainda mesmo pequeno em manifestações como xixi na cama ou até fugindo de casa mesmo. Ele acabou fugindo para Saigon 2 vezes para casa do pai, até que durante a adolescência ele começou a roubar pequenas coisas. Aos 19 anos, em 1963, ele foi preso pela primeira vez. Ele ficou preso na prisão Poissy, na França. Então, nessa prisão mesmo, na sua primeira prisão, ele já começou a arte de manipulação. Ele começou a manipular os próprios funcionários da prisão para dar alguns favores especiais para ele. Um desses favores era principalmente livros. Ele gostava muito de ler e ele gostava de estudar as coisas. Nessa mesma prisão, ele conheceu o jovem Félix, que era um homem rico, jovem também, e voluntário na prisão. Eles se tornaram amigos tão próximos que, quando o Charles conseguiu a liberdade, o Félix ofereceu acomodação em sua própria casa. Por conta dessa amizade, o Charles começou a frequentar a alta sociedade da França. E, logicamente, ele começou a acumular certas riquezas vindo de roubos, de pequenos roubos que ele fazia nessa alta sociedade. Aos 24 anos, ele conheceu a sua primeira esposa, que se chama Chantal Compagnon. Logo de início, os pais da Chantal desaprovaram assim completamente o casório, principalmente pelo fato do Charles ser um jovem mestiço e a família da Chantal ser extremamente conservadora, além do fato dele ser um ex-presidiário. No próprio dia do casamento, ele logo foi preso, depois de fugir da polícia em um carro roubado. Com isso, ele foi condenado a 8 meses de prisão. Porém, a Chantal esperou esse tempo, esses 8 meses que ele ficou preso, e logo quando ele saiu, eles se casaram. Os dois tiveram uma filha chamada Usha, e junto da criança eles partiram para Mumbai, na Índia. Eles foram para lá com documentos falsos e com a esperança de uma nova vida para sua filha. Obviamente, o Charles não parou por aí seus crimes, na verdade ele não tinha nem começado ainda a sua série de crimes. Lá na Índia ele começou a se especializar em roubo de passaporte, principalmente de turistas. Além disso, ele também se especializou em contrabando de carros. Porém, todo o dinheiro que ele conseguia nessa época, ele perdia em jogos, já que ele era extremamente viciado nisso. Ele foi preso novamente após uma tentativa de roubo numa loja de joias lá em Nova Delhi. Ele ligou para o pai dele, pediu dinheiro para a fiança, o pai dele deu o dinheiro, porém, ele fingiu estar doente com apendicite, conseguiu ser transferido para o hospital e chegando ao hospital, ele simplesmente deu a fuga. E a sua esposa, Chantal, ajudou ele nessa fuga. Porém, em Cabul, o casal foi preso por roubo de carro novamente. Por conta disso, a Chantal voltou para Paris e prometeu que nunca mais veria o Charles. Dizem que a Chantal continuou apoiando financeiramente o Charles ainda por muito tempo depois daí. Em 1972, ele contratou um motorista chamado Habib. Ele era um motorista paquistanês. Não se sabe exatamente o porquê, mas ele injetou uma droga no Habib e aí ele fez a sua primeira vítima.
Essa droga tirou a vida do Habib. Em 1973, o Charles, junto com seu irmão Guy, estavam em Istambul. Lá eles estavam roubando e drogando turistas ricos, principalmente turistas europeus. Os dois foram presos na Grécia, porém ele conseguiu fugir de volta para a Índia, onde ele iniciou o comércio de heroína, o que acabou garantindo a ele informações ótimas tanto desse comércio, de drogas, e também a tortura de um traficante local, que também foi morto por ele logo depois. Lembrando que ele foi embora, ele conseguiu fugir, porém o seu irmão ainda ficou preso lá na Grécia por alguns anos ainda. Ele então começou a se passar por um vendedor de joias, ou às vezes traficante de drogas, o que era verdade. Ele fazia isso como uma forma de se aproximar de turistas, ganhando a confiança deles. Na Tailândia, ele conheceu Marie-André Leclerc, uma turista que acabou se tornando sua namorada e sua parceira aí pro resto dessa história. Ela sabia de tudo o que o Charles fazia e ela meio que passava o pano, tampava os olhos, como se nada tivesse acontecendo. Muitas vezes ela inclusive ajudava o Charles a chegar mais perto dessas mulheres turistas, seja drogando ou fazendo amizade com elas. Eles moravam em um resort em Pattaya, na Tailândia. Na Tailândia também ele conheceu o Ajay. O Ajay era um indiano que virou praticamente o braço direito do Charles. Ele ajudava em diversos roubos e assassinatos também. Ele morava com um casal. É dito também que ele chegou a queimar alguns corpos para dificultar a identificação. Ambos então começaram a ter alguns seguidores hippies. A maioria eram turistas, porque era a forma que ele chegava nessas pessoas. E dizem que na verdade ele queria formar como se fosse uma família Manson. Essa era a ideia dele. Em certo momento ele abrigou em sua casa o Dominique Renelot. O Dominique é um viajante francês que na época ele estava viagem na Tailândia. Ele foi até a casa dele jantar, eles se conheceram. Durante esse jantar ele passou mal do estômago, principalmente desinteria, e ele acabou ficando por lá. Porém, o que aconteceu é que o Dominique estava sendo envenenado pelo Charles. Ele ficou na casa do casal se recuperando por 3 meses. Ele se recuperava, aí depois ficava mal de novo e assim por diante. O Dominique então conseguiu perceber o que estava acontecendo com ele. Ele também achava estranho o sumiço de algumas pessoas que passavam pelo apartamento e com a ajuda de seus vizinhos, o Dominique conseguiu fugir para sua casa. Ele vive até hoje na França e evita entrar nesse assunto. A partir daí começou uma série de assassinatos. Em 1975, a turista americana Teresa Knowlton, de 21 anos, ela estava de passagem a caminho de Katmandu, onde ela ia iniciar um estudo de budismo no mosteiro Kopan. Ela conheceu a Ajay, que se ofereceu para ser o seu guia na cidade. Tempos depois, a Teresa foi encontrada morta, afogada dentro de uma piscina. Ela foi a primeira vítima conhecida. Logo depois disso, outra jovem, chamada Jenny Bolivar, que também foi para a Tailândia para conhecer esse estilo budista, e a mesma história. Ela conheceu a Ajay, que também se ofereceu para ser um guia, porém ele tentou convencer a Jenny a se juntar à família deles. Acontece que ela recusou, e aí ela foi encontrada também afogada. Acontece que a Jenny estava com um biquíni florido, por conta das semelhanças, porque a Teresa também estava com um biquíni. Ele foi conhecido como o assassino do biquíni, mesmo sem ninguém saber ainda quem era esse assassino. O Vitaly Hakim era um jovem judeu nômade e ele foi encontrado morto, queimado, na estrada que chegava na casa de Charles Sobradi. Um dos casos também mais conhecidos é o assassinato do casal Henk Bitanja, de 29 anos, e a sua noiva, Cornélia Henker, de 25 anos. Eles conheceram o Charles em Hong Kong, que logo convidou os dois a ir até a Tailândia para conhecer a casa deles, e eles foram. Seguindo o mesmo modus operandi de sempre, ele envenenou o casal para parecer que eles estivessem doentes, com desinteria. Depois cuidou deles para ganhar confiança. Porém, nesse meio tempo, a namorada do Vitaly foi até a residência do Charles por conta do sumiço, do desaparecimento do namorado. E aí, com medo dessa possível exposição pelo casal de holandeses, eles resolveram simplesmente apagá-los. No dia 18 de dezembro de 1975, o casal de holandeses foi encontrado morto, estrangulados e queimados. Nesse mesmo dia, o Charles e a namorada Marie foram até o Nepal usando os passaportes do casal morto.
Lá no Nepal, no dia 21 e 22 de dezembro, eles mataram outra pessoa, o Laurent Ormond, que era um canadense de 26 anos, e a Connie Bronzick, que era uma californiana de 29 anos. Eles então voltaram para a Tailândia usando os passaportes desses dois que foram mortos. Durante esse meio tempo, o terceiro secretário da Embaixada da Holanda lá em Bangkok, chamado Herman Knippenberg, ele foi alertado sobre a morte do casal de holandeses. E então ele começou uma longa investigação sobre esse caso e ele acabou encontrando um padrão desses assassinatos que estavam ocorrendo, além também do desaparecimento de turistas que estava acontecendo em massa na região. Ele, junto com a sua esposa Angela e o seu amigo Paul Simmons, eles então descobriram que a pessoa responsável por esses assassinatos era Charles Sobral. O Herman então tentou coletar o máximo de evidências que ele podia, porém ele não sabia o principal, que era o nome do Charles, já que ele sempre usava nomes diferentes. Ele sabia quem era a pessoa, ele tinha fotos do Charles, porém ele não sabia o verdadeiro nome dele. Quando Charles voltou para a Tailândia e descobriu que estava sendo alvo de suspeita e que seus vizinhos haviam ajudado o Dominique, haviam também descoberto os documentos das suas vítimas, ele então logo fugiu para Paris. Depois de lá ele foi para Calcutá, onde ele fez mais uma vítima, o israelense Avani Jacob. Mais uma vez ele usou o passaporte desse morto para ir para outro lugar, ele foi para Singapura, sempre junto de seus companheiros, o Ajay e a Marie. Depois eles foram para a Índia e depois eles voltaram para Bangkok. Lá em Bangkok ele foi interrogado por policiais, mas por conta da publicidade negativa, principalmente por ser um país de turismo, e logo foi libertado. Depois aí eles continuaram viajando de lugar para lugar, tentando montar uma nova família. Eles conseguiram 2 mulheres para se juntar na comunidade deles, na família deles, e então o Charles, a Marie, o Ajay e essas 2 mulheres, no dia 2 de julho de 1976, em Nova Delhi, conseguiu juntar um grupo de estudantes franceses e ele simplesmente drogou o grupo inteiro, ao mesmo tempo mesmo. Só que ali deu errado o processo, ele esperava que demoraria muito mais para fazer o efeito da droga, porém ela fez efeito bem rápido. O que aconteceu foi que todo mundo teve uma reação super rápida ali mesmo onde eles estavam, todo mundo, um começou a cair depois do outro. Quem estava perto, verificando a situação, tudo que estava acontecendo, logo tratou de chamar a polícia e aí acabaram pegando e prendendo o Charles. Durante seu julgamento, ele transformou tudo num show. Ele demitiu e contratou diversos advogados por livre e espontânea vontade. Porém, ele foi condenado a 12 anos de prisão. A Marie foi declarada culpada por drogar os estudantes, mas ela conseguiu liberdade condicional após desenvolver um câncer. Ela até o fim se dizia inocente, ela dizia que sabia em partes do que ele fazia, porém não sabia das mortes e que nunca ia fazer parte dessa história. Porém, há controvérsias. Ela morreu em sua casa desse mesmo câncer de ovário em 1984. Dentro da prisão ele ainda conseguiu entrar com algumas pedras e lá, usando sua lábia e a sua forma de manipulação, ele ainda conseguiu subornar alguns guardas. E lá dentro da prisão mesmo, ele levava uma vida de luxo. Ele tinha televisão, ele tinha livros, ele entrava e saía a hora que ele quisesse. Lá dentro ele também deu diversas entrevistas para jornalistas e autores, onde ele falava tranquilamente sobre tudo, mas sempre dizia que tudo isso não passava de um preconceito por ele ser asiático. Depois de 10 anos preso, em 1986, ele deu uma festa na prisão. É isso aí mesmo, uma festa na prisão. Ah, meus amigos. Ele então, usando pílulas para dormir, acabou drogando os guardas e fugiu da prisão. Ele foi novamente raptado e a sua pena aumentou para mais de 10 anos. Em 1997, aos 52 anos, ele foi libertado, porém ele não podia ir para praticamente nenhum país, porque onde ele entrasse ele poderia ser preso a qualquer momento. Ele então foi mandado de volta para a França. Não muito satisfeito em ter a sua liberdade, o Charles cobrou mais de 15 milhões de dólares pelos direitos de um filme sobre ele. Ele ainda teve a cara de pau de voltar para o Nepal, onde além dele ser procurado, ele poderia ser preso a qualquer momento. Em 2003, ele foi flagrado por um jornalista
em um cassino em Katmandu. Esse jornalista fez uma reportagem mostrando esse estilo de vida que ele estava levando, e a polícia do Nepal viu essa reportagem e conseguiu pegá-lo finalmente enquanto ele estava lá jogando. Eles reabriram o caso de 1975 e finalmente condenou Charles à prisão perpétua. Dentro dessas evidências que foram usadas, praticamente estavam todas as evidências que foram coletadas pelo Herman Knivenberg e pela sua mulher, Angela. Inclusive, para quem assistiu a série, vê que eles foram um casal extremamente importante nesse caso. Você pode pesquisar qualquer coisa sobre eles. Ele não era nada assim em Bangkok e mesmo assim ele fez de tudo para conseguir botar o Charles atrás das grades. Em 2008, Charles casou com uma nepalesa chamada Nihita Biswas, dentro da prisão mesmo. Ele por muitas vezes tentou e ainda tenta anular a prisão perpétua, alegando que tudo isso não passa de racismo por ele ser um asiático. Hoje, aos 77 anos, ele permanece preso, com vários problemas de saúde após ter passado por várias operações no coração. Oficialmente, a pena dele vai até 2024. Até hoje ele ainda diz que é inocente, como eu disse, e ele ainda espera que alguém aceite a proposta milionária para a realização de um filme sobre ele. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu assisti essa série no Netflix meio que sem esperar nada. E olha, foi uma das melhores séries que eu já vi sobre um caso verdadeiro, né? Um caso verídico. Eu já conhecia a história assim por cima, mas a fundo mesmo, só fui pesquisar depois que eu assisti. E é muito boa, foi muito bem feita. Se você assistiu a série, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você tem alguma sugestão de caso criminal, de teoria da conspiração, mistério, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários também. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também o link do Fatos Criminais, que é o grupo onde eu faço parte, onde eu junto com outros canais sobre crimes novos. Vou aproveitar aqui também para divulgar o canal de 3 meninas que fazem parte do Fatos Criminais, que é o canal da Bruna Padovan, da Paula Lasmar e da Letícia Lee. Os 3 canais são os canais ótimos. Aproveita se você viu esse vídeo até aqui e vai lá também conhecer o trabalho dessas meninas. Então é isso, pessoal. Valeu e tchau, tchau.